Olá, muito bom dia. Começa o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, manhã de domingo, 24 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua audiência nesta manhã. Pela Séries AM 1440, Positiva FM 90.9, pelo site do Grupo Séries de Comunicação, @canal Grupo Séries no YouTube. Também você pode assistir o Jornalismo em Pauta todas as manhãs de domingo. Claro, se você não conseguiu acompanhar no rádio na íntegra, pode assistir também na página do YouTube ao longo do dia desta manhã ou no período da tarde, claro, também com todo o conteúdo disponível para você na internet ou nas redes sociais do Grupo Séries de Comunicação. Sou Felipe Keller, estamos aqui com a equipe de jornalismo do Grupo Séries para debater os fatos desta semana, ou aliás, da semana que passou, dessa última, pelo qual a gente vai debater alguns assuntos, conversar sobre temas que repercutiram no Brasil e no mundo, como também, claro, fatos da nossa região, da nossa província de São Pedro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, como também, claro, fatos locais. Aqui ao meu lado está Jéssica Gomes. Tudo bem, Jéssica? Muito bom dia. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Daiane, ao Sadi, também a Luísa, aos nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando também por imagens no nosso canal no YouTube. Em mais um domingo de muito debate, muita pauta a gente trazer o que rolou durante essa semana. Certo, Jéssica também está aqui. Daiane Gissen. Tudo bom, Daiane? Muito bom dia, Felipe, Jéssica, Sadi, Luísa, todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui nesse domingo trazendo mais informações e também, é claro, nos preparando aí para mais uma semana. Isso mesmo, também aqui no time para debatermos os fatos. Antônio Sadi Ribas, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, para Jéssica, para Daiane, para Luísa. Lá fora tá friozinho, né? Mas aqui dentro tá um ambiente até a Jéssica e a Daiane estão a caráter, né? Mas aqui dentro a gente tá meio folgado nessa questão que envolve a temperatura, o clima. Você veio correndo, né? Não? Não, tranquilo. Correndo de carro. Cedinho. De Fórmula 1. Hoje é uma data importante. Hoje é dia da comunidade ucraniana no Brasil. Né? A comunidade ucraniana que passa por esse infortúnio da guerra e que está sendo vilipendiada pelos irmãos russos. Né? Então, prestar nossa solidariedade à comunidade ucraniana que reside aqui no Brasil. Tem uma comunidade forte ali no Paraná, né? E que contribuiu muito também para o crescimento do nosso país. Muito bem, na parte operacional, técnica, áudio e vídeo está a Luísa Stil, que também está trabalhando aqui para trazer a você, ouvinte ou internauta, o Jornalismo em Pauta nesta manhã. Obrigado também a Luísa, nossa atleta do vôlei, né? A Luísa Stil, sempre presente aqui também na parte operacional. Muito bem, seguimos primeiramente então, já que o Sadi falou em Ucrânia, né? No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia anunciou uma operação militar, no caso invasão das tropas russas contra o território ucraniano, e desde então se seguiu toda essa história de guerra e conflitos bélicos e militares na região ucraniana. A Rússia que invadiu a Ucrânia pelo norte, né, na fronteira ali com a Bielorrússia, não conseguiu chegar a Kiev, mudou toda a sua estratégia e começou a invadir pelo leste ucraniano ou oeste russo, ali próximo também da região da Crimeia. E já tem se anexado parte daquela região, leste ucraniana, ao território russo, inclusive. Inclusive naquela região também tem bastante comunidade russa, né, que segue a cultura russa e não segue a cultura ucraniana. E nós tivemos nos últimos dias, então, uma reunião importantíssima, né, nos Estados Unidos com lideranças europeias. Estava o presidente da OTAN, presidente da União Europeia, aí os ministros ou presidentes, chefes de Estado da Itália, da Alemanha, da França, do Reino Unido, estavam presentes nos Estados Unidos para começar uma reunião
do bloco ocidental, ligado à OTAN, para logo em seguida o Zelensky ter um encontro com o Putin. Horas depois dessa reunião, inclusive, teve ataques de drones, inclusive da Rússia, contra edificações ou prédios na Ucrânia. Ou seja, os bombardeios continuam, a negociação de paz é tentada, mas efetivamente ainda não se conseguiu nenhum acordo territorial ou financeiro com relação a isso. Claro, sem contar todas as perdas de soldados ucranianos, no caso, que defenderam o território, e isso também gerou um custo, e gera um custo enorme, né, para as famílias civis, né, e toda a estrutura das cidades ucranianas que foram bombardeadas. É uma negociação complexa, difícil, mas também, ao mesmo tempo, é necessário se encontrar um acordo. Claro que é muito difícil também, ao mesmo tempo. Por exemplo, você ser invadido pelo teu vizinho, o teu vizinho ele ter armas que você não tem e você negociar o seu terreno que foi invadido. Não é uma coisa que você vai querer negociar de maneira... claro que vai querer negociar de maneira pacífica, mas não vai querer perder aquele território ou vai tentar ter pelo menos algum ganho econômico. A pergunta é, qual que seria o ganho econômico para a Ucrânia ceder esses territórios, né? Já que tem também a outra perda econômica, que além da economia, tem a perda de vidas de soldados e perdas de civis, né? Dos bombardeios. Aí entra outras variáveis da negociação. Mas é uma negociação que não tem negociação, me parece que é isso, porque se já tivesse alguma negociação, já tinha um ponto final em toda essa história. Será que Trump vai conseguir fazer o milagre de terminar com a guerra? Sadi, Daiane, as apostas? Acho muito difícil. Pois, Felipe, essa situação ela vai dar ao presidente Trump, se ele conseguir naturalmente acabar com a guerra, um bom handicap, né, de prestígio. Mas eu duvido que, por exemplo, assim, desta forma que você expôs aí a situação, a Ucrânia o seu território. A Rússia já pegou a Crimeia, que era uma região também da Ucrânia e que por disputa lá foi tomada pela Rússia. Agora a Rússia quer então mais duas cidades ali que são potencialmente econômicas para acabar com a guerra. Donetsk parece que é a cidade mais importante ali das duas, acho que está em torno de 20% ali do território ucraniano. E isso tudo tem uma questão também muito importante que haverá de ser evidenciada depois da guerra, que é justamente a dívida da guerra. Quem é que vai pagar? Tá? A Rússia, então, se propõe a requisitar essas áreas de terra e está resolvido o problema? Não é assim, né? É muito complexo isso, como você falou, porque há todo um custo da guerra que deve ser levado em conta, que haverá de ser levado em conta, porque a Rússia, a Ucrânia, boa parte dela terá que ser reconstruída. Inclusive, uma coisa que me doeu muito no coração, no fervor da guerra ali, a própria Ucrânia destruindo as suas pontes, né, de traficabilidade. Nós aqui reivindicando pontes, reivindicando bela estrutura de pontes, e lá eles tendo que destruir para que os russos não invadam por terra o seu território. Quer dizer, essas pontes terão que ser reconstruídas, né? Isso vai ter que ser refeito. E quem é que vai pagar essa conta? Então, esse me parece que será o grande impasse que vai imperar depois, se chegar a um acordo nessas condições. Mas o Zelensky antecipou que não pretende ceder a essa pressão e, então, liberar esses territórios para a Rússia. Não sei o que vai acontecer, sinceramente. De longe aqui não consegue fazer uma previsão disso. O fato é que o Putin é irredutível na sua proposta de requisitar, então, essas áreas, e o Zelensky tem uma pressão da sua comunidade, da comunidade ucraniana, para que ele não ceda território
Até porque, como a gente já comentou aqui no domingo passado, me parece, como vai ficar a vida dessas pessoas que estão nesses municípios ou nesse território que pertence hoje à Ucrânia e que depois vai pertencer então à Rússia. É algo realmente muito difícil de ocorrer. Uma coisa que me chamou a atenção é que o Putin ele faz reuniões privadas por telefone ou pela internet a longa distância ou em lugar próximo, um de frente com o outro, apenas com o Trump, né? Com líderes europeus, ele dificilmente faz reuniões, né? Ou acordos, tentativas de acordo de negociação. Parece que não há uma tentativa de aproximação entre ele e os líderes europeus, né? Os demais líderes europeus. Então, primeiramente, a reunião foi bilateral e ela pode ser trilateral com a participação da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Parece que há esse acordo, né? Não há nenhuma restrição com relação a essa possibilidade. Só que aí o Putin sugeriu a reunião lá em Moscou, aí o Zelensky não aceitou, não quis. Se eu fosse Zelensky também não iria. Em reunião em Moscou, acho que seria arriscado para ele. Seria um pé atrás. Acho que vai ter que encontrar um meio termo fronteiriço aí para realizar essa reunião. Mas esse não aí. deve ser o maior problema, né? Se eles querem resolver mesmo essa quesinga aí, essa guerra, independe do lugar que vão fazer a reunião, talvez nem precise de reunião, né? Um acordo ali já resolveria. A questão são os empecilhos, né? Um empecilho daqui, outro empecilho de lá, e não se chega a um denominador comum, que é o que deve prevalecer aí nessa questão. Eu tenho a impressão particularmente que quanto mais se fala nessa guerra, e o que a gente já comentou em outros programas aqui, é que o nome do presidente americano está em todos os lados, em todos os jornais. Você abre o noticiário internacional, está o nome dele, abre o noticiário nacional. Pessoa mais falada do mundo. Nesse momento, e me parece que é dessa forma que ele quer manter, enquanto tanto faz se vão resolver ou não, mas falem de mim nesse sentido, porque Ucrânia e Rússia fizeram essas reuniões e no outro dia estavam aumentando as ofensivas um contra os outros. Então, eu não vejo isso como um encontro de soluções e também não me parece que há exatamente uma busca por soluções. Me parece que estamos conversando aqui para aparecer no noticiário. Quando começou a guerra, não sei se a Jéssica se lembra, teve muitos jogadores de futebol que saíram da Ucrânia, né? Acho que o Inter contratou o Vitão, né? É o Vitão. É, o Vitão. O Vitinho também estava fora. Estava fora? Tava lá fora tem o Shakhtar Donetsk, né? Tem outros times ucranianos. Foi o Vitinho também. Essa região de Donetsk aí é uma região requisitada pela Rússia. Exato. Se houver esse acordo, Donetsk vai permanecer para a Rússia. Acho que o Tyson jogou na Ucrânia, né? O Tyson também. Inclusive, Sim. A renovação do Vitinho também foi por conta da guerra que ainda está acontecendo lá. Foi uma negociação com o clube de lá. O Inter trouxe dois jogadores, né? Então, devido à guerra. O Alan Patrick também veio nessas condições. Verdade. O Alan Patrick também estava... Eu vejo só aí o prejuízo que os times europeus, os times da Ucrânia tiveram, né? Porque esses jogadores foram contratados aqui do Brasil, foram jogar lá e saíram de graça. Né? E depois de um tempo agora, eles podem, inclusive, assinar com outros clubes, que terminam o contrato deles. O contrato deles continua valendo. Né? E eles, para não ficar parados, porque com a guerra o campeonato ucraniano ficou parado, então aí eles aceitaram a cedência para não perder o passivo, né, e o valor de mercado dos jogadores, então aceitaram. Uns vieram para o Inter, outros vieram para outros clubes aí, e agora, com o passar dos anos, com o prolongamento da guerra, o contrato desses jogadores expirou, né? E aí eles podem assinar contrato. O Alan Patrick, inclusive, assinou o contrato com o Inter, o Vitão a mesma coisa, né? Então, olha o prejuízo que os times ucranianos tiveram com essa guerra. E os atletas russos também, né? Porque os atletas russos, as seleções russas não jogam Olimpíadas, não jogam... Aliás, a não ser atletas, por exemplo, a tenista Zabalenka, ela joga com bandeira neutra, não joga com a bandeira do país dela natal, que é a Bielorrússia, né? Então, isso é uma coisa que chama a atenção. Ela não é inscrita como atleta bielorrussa ou russa, né? Ela é neutra, né? Não tem essa identificação de país, no caso, para participar de torneios do tênis, por exemplo. E assim deve ser um cenário semelhante a outros atletas.
Enfim, são situações que aconteceram, ainda acontecem, a gente aguarda aí o que pode acontecer efetivamente lá na Ucrânia. Chegando a terras brasileiras, finalmente a CPI do INSS vai acontecer. E, inclusive teve votação, até quem administrou ali a sessão para montagem digamos assim, entre aspas, da diretoria, né, da mesa diretora da CPI foi a Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, que fez toda a organização. E o Carlos Viana foi eleito por 17 votos a 14. O Carlos Viana é um senador de oposição e ele concorreu contra o Omar Aziz, do PSD, estado do Amazonas. E o que venceu, no caso, ele é de oposição, e também a relatoria vai ficar com a oposição nessa situação da mesa que vai administrar e vai fazer todos os interrogatórios, ou no caso, os chamamentos para a realização da CPI do INSS. Então, o senador Carlos Viana foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista. E, claro, a gente tem toda essa situação do ponto de vista da escolha, ou seja, por que é importante escolher a presidência e a relatoria, no caso, se for situação oposição, porque é a partir dali que você dá a diretriz de quem que vai ser interrogado ou perguntado, de quem que serão os convidados, né, para participar da CPI do INSS. Por exemplo, a oposição cogita levar lá o irmão do Lula para a CPI do INSS, que é vinculado a um sindicato. Se o governo tivesse conseguido eleger a presidência e a relatoria, provavelmente era um nome que não seria jamais chamado, né, para justamente blindar qualquer crise política à imagem do presidente. Então, por isso que foi importante, no caso, para a oposição eleger o candidato à presidência e, claro, automaticamente também a relatoria para a sequência, então, da CPI do INSS. O Omar Aziz foi o presidente da CPI da Covid, né, que teve como relator o Renan Calheiros, enfim, e se discutiu muito, se criticou muito porque que não se investigou naquela época o consórcio do Nordeste, dos estados nordestinos que receberam muito dinheiro, mas na ponta o serviço contra a Covid não chegou, né? E se tentou trazer muito aspecto midiático em cima daquela CPI, né? E essa vai ser da mesma forma, viu, Felipe? As CPIs no Brasil, ultimamente, isso, esse é o aspecto, né? O quanto que é para buscar saber o que aconteceu e o quanto que é para fazer uma vitrine política, né? Vai servir para isso. Em última análise, vai ser um período de desgaste para o governo, porque, como você bem referiu, quem vai pautar a CPI serão os presidentes e o relator. O relator fazendo, então, o trabalho de relatoria, né, que aconteceu, e o presidente na convocação de quem vai ser convocado, quem não vai ser convocado. Preserva esse, não preserva aquele. Da mesma forma que a oposição aventou a possibilidade de convocação, então, do irmão do Lula, também os da situação aventaram a possibilidade de convocar o presidente Bolsonaro. Se bem que no Bolsonaro, pelo que a gente acompanhou, ele, muito pelo contrário, ele tentou ainda fazer com que esse tipo de fraude que estava ocorrendo cessasse com a promulgação de uma lei, uma espécie de contencioso que evitasse a ampliação dessa corrupção que depois acabou se confirmando aí com o estouro dessa roubalheira no INSS. Agora, em última análise, infelizmente as CPIs no Brasil dos últimos anos, mesmo essa aí da Covid, que tinham situações assim, de compras, nenhum governador, né, acabou sendo convocado naquela CPI da Covid, só apareceram contra o presidente Bolsonaro. As críticas eram contundentes e a pauta era
só contra o presidente Bolsonaro. E no final ninguém acabou punindo, porque não tinha elemento comprobatório. Esse é o problema. Aí quando caiu a audiência midiática em cima da CPI, se chamou Luciano, lembra? Sim. O empresário Luciano, para dar uma... não se entende, criticamente falando, não entendiam muito por que foi chamado ele, porque era realmente entender o que estava acontecendo, era investigar o desvio do dinheiro público para combater a crise de saúde, né? E aí, de repente, e também a tentativa de compra do Ministério da Saúde de uma determinada vacina, mas nunca houve um acordo, tentou se negociar, mas nunca se comprou aquela vacina que era da Índia, acho que era. O Ministério nunca chegou a assinar nada, nunca chegou a pagar por algo. Foi oferecida. Foi oferecida a um preço aviltante, né, que daí houve uma consulta por parte do governo e chegou-se à conclusão de que ela estava com o preço exagerado. E aí não se comprou. Isso. Mas o simples fato dela aparecer no contexto é que gerou toda aquela celeuma por parte da oposição, no caso, para tentar incriminar o governo de que estaria negociando com o preço aviltado das vacinas na época. Parece que era 50 centavos e estava sendo comercializado por 1,50, uma coisa assim. Mas era uma situação assim de tentar empurrar a goela abaixo no povo brasileiro. O que tinha que se investigar era a incompetência que se teve, por exemplo, no estado do Amazonas. E depois se perdeu muito mais vacina, Felipe, por falta de uso. Foram mais de 2 bilhões de recursos do erário público brasileiro que se perderam porque as vacinas venceram, não foram aplicadas. Eu me lembro que quando teve um período de vacina, quando chegou as vacinas aqui no Metoque, a Secretaria de Saúde na época fez a vacinação aqui no ginásio Nenão. E foi assim uma fila, né? A fila da porta, da entrada do ginásio, fazia toda a calçada de frente do ginásio, até na frente daquele campo ali, e quase dobrava a esquina, né? Pela procura da vacina no começo. E quando surgiu as primeiras doses, o pessoal tinha que ficar dentro do carro. Sempre que o pessoal ficava dentro do carro e aí ia lá, a pessoa fazia no braço, a enfermeira fazia a vacina no braço. Uma fila de carro. Lembro que tinha a fila começava no posto central e ia até aqui em frente à praça, praticamente a fila. Tinha gente né? acordando de madrugada, 3 da manhã, para ficar na fila, para poder chegar na fila, para poder ser vacinada. Foi uma loucura, realmente, essa situação aí. Tempos que a gente recorda aqui também que aconteceram alguns anos atrás, só destacando que o Carlos Viana é senador pelo estado de Minas Gerais, do partido Podemos, e o relator vai ser o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, do estado de Alagoas. Agora é União Progressistas, né? Uma coisa assim, porque a União Brasil e o PP meio que fizeram uma aliança política federativa nos últimos dias. Não sei se isso está já consolidado do ponto de vista político, mas é o assunto que se discutiu no cenário político aqui no país, a formação então da presidência e relatoria da CPI do INSS. Nós estamos falando aí de desvios contra aposentados na soma ou na ordem de 6 bilhões de reais. Um escândalo realmente com muita eloquência devido ao desvio que teve com relação ao INSS e à aposentadoria, né? Pessoas aposentadas que trabalharam a vida inteira, que tiveram seu dinheiro não depositado, né? E essa soma foi cada vez mais alta e chegou a essa marca aí de acordo com a estimativa. O que me chama a atenção, não sei se isso chama a atenção dos colegas também, é que a Polícia Federal investiga isso e a gente não vê, assim, digamos, uma busca e apreensão com prisões preventivas, porque, poxa vida, um escândalo de 6 bilhões de reais, né? E dá a sensação de que a investigação já terminou, né? Pelo menos dá essa curiosidade, né? A gente aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, pensando, poxa, 6 bilhões e dá a sensação que claro, a investigação não está parada, mas de longe da percepção parece que está, né? Pelo valor do desvio que teve
nesse escândalo, então, do INSS. É isso que chama a atenção do ponto de vista do noticiário, assim, em rede nacional. Só voltou a ser notícia através desse fato político nessa última semana. Muito bem. Seguimos com o jornalismo em pauta aqui no estado do Rio Grande do Sul. Teve até pesquisa. Vou falar aqui pesquisa, sabe que uma das coisas que chama a atenção no meio jornalístico são pesquisas, né? E teve um levantamento aqui de pré-candidatos, a notícia aqui do estado, da Genial Quest, na última sexta-feira, pré-candidatos a governo do estado, né? Pouco mais de um ano, teremos eleições aqui para governador também, e mostra a deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, com 21% das intenções de voto na disputa ao governo do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Zuco, do PL do estado do Rio Grande do Sul, aparece logo após com 20%, praticamente empatados aí tecnicamente na porcentagem. O Edgar Preto, do PT, tem 11%, ele que é presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e o atual vice-governador Gabriel Souza, do MDB, tem 5%. O deputado estadual Felipe Camozato, do Novo, tem 4%. O que chama a atenção é que indecisos chega a 19%, votos em branco, nulo ou quem não vai votar também chega próximo aí a 20%. Aliás, indecisos somam 19%, brancos, nulo ou quem não vai votar 20%, né? Ou seja, é a mesma quantidade dos que estão liderando as pesquisas, no caso essa específica da Quest. Então, são os pré-candidatos ao governo do estado. Praticamente esses são os nomes já, digamos assim, consolidados, não oficialmente, né? Mas são os nomes que estarão provavelmente disponíveis para o eleitorado gaúcho em 2026. Essa é uma primeira amostragem, mas chama a atenção da quantidade de votos brancos e nulos, né? 20% é bastante eleitor, né? É bastante gente, e eu acho que chama atenção também, Felipe, em alguns pontos que eu acho que a polarização nas próximas eleições, ao mesmo tempo que vai ser maior pelo pessoal que vai estar disposto a votar, mas também tem muita gente que não está querendo votar ou está nesse sentido justamente porque está cansado dessa situação de extremos, né, que a gente vem vivendo nas últimas eleições aqui no país. Essas pesquisas que a gente viu aí, essa semana foram duas, me parece, né, que foram liberadas. Essa da Quest aí que você referiu, Felipe? Talvez a outra pesquisa mostre um cenário diferente, né? Só peguei um exemplo. Mas veja bem, essa semana que passou também, o nosso Congresso Nacional aprovou o voto impresso, né? Vocês acompanharam, né? Tá valendo o voto impresso. Talvez essas pesquisas... Eu não sei como é que está, sinceramente, aquela chamada... o voto de rebanho, né? Aquela coisa de... Né? Que é o que antigamente no Brasil pautava. Por exemplo, aquele que está em primeiro na pesquisa, vamos votar. Uhum. Né? Não sei como é que está, porque a gente passou por situações aí nessas duas últimas eleições do Arco do Triunfo. Então, eu não sei como é que está essa questão. Mas com a implementação do voto impresso, essas questões aí e os institutos de pesquisas vão ter que fazer... Acertar mais. Ponderar mais, vão ter que acertar mais, né? Não dá para induzir a massa ignária a votar naquele que está na pesquisa. A gente já teve eleição aqui no Rio Grande do Sul que apontava candidato eleito e não chegou ao segundo turno, né? Isso no sábado de noite. Tu ligava no rádio, via na televisão pesquisas e trás de pesquisas, aí fechava as urnas às 5 da tarde, às 20 horas, mas o que apresentaram? Foi da eleição deste ano ou inventaram? Porque o resultado foi diferente, né? E para senador também é a mesma coisa. Teve senador, a Dilma, quando concorreu aqui, ela estava para ser eleita senadora do Rio Grande, ficou em 4º lugar, né? Você não lembra dessa vez? Daquela eleição que ela concorreu? Isso foi a Minas? Foi Minas. Isso foi em Minas, está certo.
Mas eu quero dizer que essa eleição, essa pesquisa aí, Felipe, agora há 1 ano e pouco de eleição, ela tem o seu valor, claro, até para apresentar os Para ter uma candidatos. amostragem, né? Para ter uma... Olha, mas assim, para efeito mesmo, muita água vai passar por debaixo da ponte. Né? E esses números, para mim, são duvidosos. Muita água, sinceramente. O que chamou a atenção, né, o Gabriel Souza com 5%, né, do MDB, ele vai ser o candidato da base governista, né? Porque o governador Eduardo Leite provavelmente vai ser candidato ou a vice, ou a presidente, ou propriamente a senador, né? Vai pleitear, então, um cargo em Brasília, né? E não mais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Porque eu acho que se ele quisesse concorrer de novo no estado, ele poderia concorrer, né? Porque ele pediu para sair, né? Ele renunciou, renunciou. E aí acho que ele está apto a concorrer de novo no estado. Mas acho que ele não vai, não é possível que vá concorrer ainda, porque aí seria uma demasia e eu duvido que o povo gaúcho votasse nele novamente. Apesar que... Eu ia dizer, fica o questionamento, Sadi, mas duvidar... Não dá para postar todas as fichas, né? Eu não duvido. Mas acho que ele pode concorrer, né, Felipe? Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, até porque é um fato curioso do ponto de vista político, né? Ele renunciou, daí ele voltou, daí ele concorreu, aí ele foi eleito de novo, né? Não, ele concorreu, ele estava fora do governo, né? Ele estava fora. Ele estava fora, ele saiu, ele se afastou, né? E o vice, na época, acabou terminando o governo. Um ano... Não, 2 anos, né? Ele cumpriu até o 3º ano, eu acho. Até o 3º ano, exato. 6 meses antes ele saiu. Daí ele queria ser candidato a presidente pelo PSDB, lembra? Ele brigou com ele discutiu com o Dória ali, houve ele teve aquele embate com o Dória, mas aí o Dória acabou, digamos assim, vencendo ele internamente no partido. Ele já tinha deixado o cargo e com isso ele não podia retornar, né? E depois ele concorreu de novo, né? E agora Pois é, a questão é saber se essa disputa aí que ele fez vale como primeiro ou como segundo, porque ele renunciou porque a partir do momento que fica fora você pode retomar de novo, né? Uhum. Mas enfim, é uma questão que talvez não tenha importância aí, Felipe. Eu acredito que ele não pode. Ele não pode, porque ele já estaria, né? O fato dele ter se afastado. Eu também tenho minhas dúvidas. Né? Eu só suspeito que poderia, mas não tenho nada de concreto aí no sentido de saber. Eu só levantei a lebre aqui, mas não sei se realmente ele pode. Eu até acho que não, sinceramente. E penso, que, como disse a Daiane, que também da mesma forma... ele concorrer aqui no estado de novo seria uma demasia. Até nessa mesma pesquisa aí, segundo essa pesquisa da Quest, então 58% aprovam o governo dele e 38% desaprovam. E 4% não souberam, não responderam. Ele que já não é mais do PSDB, né? Agora ele é do PSD. O PSDB que foi extinto, né, Felipe? Com essa fusão aí que você falou, aí o PSDB foi extinto do país. O PSDB não existe mais. Era um partido ligado à social-democracia, né? Muito próximo do que é o PSB e também muito próximo do que é o PSD também hoje, com relação a afinidades ideológicas aí do ponto de vista político. Muito bem, seguimos aqui para a nossa região, falar um pouco de eventos, de música. A gente vai ter no próximo sábado, então, a festa de 18 anos da Positiva FM. Vai ter futsal e mateada. E brinquedos também. E brinquedos. Vários brindes a serem sorteados. Vai ser uma tarde muito bacana com toda a nossa comunidade. A comunidade de Santo Antônio do Planalto, de Colorado, de Lagoa dos Três Cantos, Vitor Greff, aqui de Nametoque também. Todos convidados a estarem com a gente no próximo dia 30, né? Sabadão, a partir da 1h30 da tarde. Lá no município, então, para trazer também a 4ª edição do nosso torneio Integração com os municípios presentes e, é claro, né, aquela interação com o nosso público, com toda a comunidade que estará lá.
Tudo a partir da 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, primeira hora, estaremos lá todos apostos para trazer o melhor evento aí, 18 anos da Positiva FM. Legal. Vai ter touro mecânico pro Sadi brincar também, será? Ó, Pode ser? Vamos deixar a surpresa também, né? Sem Felipe? spoiler, né, Felipe? Vai ter erva mate e água quente também, vai ter mateada. O pessoal só precisa levar a cadeira para estar mais confortável e, claro, fazer essa festa, comemorar 18 anos da Positiva. Tomara que faça tempo bom, né? Nesse final de semana já não é um período bom, mas no próximo a gente tem a expectativa de que ele possa ser um tempo bom, clima bom, e que propicie, então, uma bela confraternização lá em Vitor Greff. Muito bem, vai ser uma grande festa e também vai ter futsal, né? Lá no ginásio poliesportivo. O ginásio que foi reformado. Estará também recebendo, então, o evento na parte esportiva e também na parte de lazer. 18 anos da Positiva FM, emissora do Grupo Séries de Comunicação. E toda a região está convidada a participar, certo? Muito obrigado aí a nossa audiência nesta manhã de domingo, que está ouvindo o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, na Séries AM, na Positiva FM também. Você pode assistir na página do YouTube do Grupo Séries. Seguimos com mais evento na região, aí já no próximo mês, em setembro, aliás, vai ter muitos eventos em setembro. Tem a Seara, tem Abelheiro, tem Semana Farroupilha. Seara em outubro. A Seara é outubro? Seara em outubro, final de outubro. Seara é outubro. É que pega tudo junto, né? O mês de setembro passa tão rápido que é o mesmo mês Então, de outubro. vamos Parece. corrigindo. Tem Abelheiro e tem Semana Farroupilha. Inclusive, tem o pessoal está indo buscar Semana chama, da Pátria né? também. E Semana da Pátria também, exatamente. E lembro o tempo de marcha, né, na escola, que a gente ensaiava, inclusive, para participar. Semana da Pátria, Semana Farroupilha e... Tem Grenal também? Tem Grenal. Futebol essa semana não foi muito feliz, tem né? Expo Inter. Tem Expo Inter também, começa... Só não tem Expo Grêmio, tem Expo Inter. Tem Expo Inter. Tem Expo Inter com gremistas e colorados lá no Parque em Esteio, com as empresas de Nometoc e da região que estarão presentes na Nós Expo Inter. estaremos presentes, inclusive, Felipe, no dia 3 de setembro, estaremos em Esteio, fazendo acompanhamento também em algumas empresas em especial aqui de Nometoc. Muito bem, grande evento que acontece em Esteio, aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem nossas reportagens também pela região, né, que o Sadi faz e algum destaque na região de Santo Antônio do Planalto, Colorado. Colorado está tendo algumas obras de tubulação no perímetro urbano e também no meio rural. A cidade está se preparando para a feira, né, que vai acontecer inclusive no próximo mês. E, claro, a gente teve aí destaque na área da saúde, né, o selo ouro para Vitor Greff, acho que Lagoa também, Colorado, ou seja, algumas ações da região aí, Sadi, você que viaja pela região toda semana trazendo informações para nossa audiência. Pois então, Felipe, essa semana em Colorado tivemos o lançamento do show de prêmios do comércio de Colorado, da SIC de Colorado, que promove então a 13ª Expo Colorado, no mês de setembro também, que é outro evento, mês de setembro aqui na nossa região. De 11 a 14 de setembro, temos então a 13ª Expo Colorado. E a SIC lançou então, completou 34 anos e estará promovendo uma campanha de prêmios do comércio com 35 prêmios. Então essa campanha foi lançada essa semana. No município de Santo Antônio do Planalto nós tivemos também o destaque do município recebendo o certificado de vacinação, como o certificado prata. E nós conversamos com o coordenador de vacinação lá de Santo Antônio e ele disse que perderam o ouro que tinham conquistado no ano passado por três vacinas somente. Porque era a partir de 95% de vacinação do teu público do município. E naquela oportunidade, no ano passado, Santo Antônio vacinou 3 crianças de famílias que estavam trabalhando em Santo Antônio. E aí contou como de Santo Antônio. E esse ano que passou agora,
essa família, então, foi para sua cidade de origem e não receberam a vacinação. E aí, Santo Antônio, então, num contexto pequeno de apuração, 3 vacinas, elas contam muito e aí perdeu aquele índice que completaria os 95% ou mais e aí ficou, então, com o selo prata de vacinação. Vitor Greff recebeu o selo ouro, Não Me Toque recebeu o selo bronze, né, de vacinação. Então, Colorado acho que recebeu ouro também nessa dia. Colorado também ouro, exatamente. Colorado também recebeu ouro, que é uma situação mais controlável por parte da Secretaria Municipal de Saúde, né? A população menor, né? População menor e então a comunidade lá sabe, os vacinadores, a Secretaria de Saúde conhece bem a população e quando essa população não aparece para vacinar, eles vão atrás. Coisa que não dá para fazer quando esse paciente, ele é itinerante. Ele vem no município, fica um tempo ali e depois sai. Foi o caso que ocasionou essa situação, então, de perda do certificado ouro pelo município de Santo Antônio do Planalto. Tem que ter a meta na vacina HPV, né? A tríplice viral e a pentavalente, né? São as 3 que tem que ter a meta aí de mais de 90% de vacinação. 95 para mais. 95 para mais, né? Então são as 3 vacinas. É um número bastante alto, Felipe, de imunização, né? Mas enfim, é um incentivo que a gente percebe assim por parte dos integrantes das salas de vacina, né? Que há um empenho, há uma dedicação. Se fosse incluir vacina da gripe, eu acho que o número de municípios seria menor, porque acho que a vacinação foi mais baixa aqui no estado, né? Muitos não atingiram a meta. Muitos ficaram a um pouquinho mais de 50%, inclusive, né? Mas como são essas 3, no caso, né? E são fundamentais, mas chama a atenção da importância, então, da vacinação, né? Chama um pouco a atenção também, Felipe, que nós conversamos com a Renata no Central de Notícias, com relação à falta de vacinas que já eram básicas e era tipo o mínimo que se deveria fazer. Sarampo. E que nós temos doenças como o sarampo que estão voltando por falta de vacinação. Poliomielite. A própria situação da paralisia infantil, né? Então, que são doenças graves e sérias e que elas voltam se não tem imunização e são vacinas que já têm toda a comprovação aí, eficácia de décadas, né? Não, essas aí não precisam voltar a ter problema de surto de sarampo, de pólio, isso seria um absurdo, né? Porque a gente tivemos casos aqui no estado, inclusive. Isso aí não pode, isso não pode, ainda mais agora, né? Século XXI, com acesso, vacina, todas as informações, né? Enfim, a minha geração ali, final dos anos 80, 90, já tinha o acesso a essas vacinas, né? E agora, né? 30, 40 anos depois, a gente ter problemas agora com essas, ainda mais tendo mais vacina, porque o HPV, por exemplo, ele previne contra o câncer, né? Imagina quantas gerações não tiveram câncer porque não tiveram vacina que prevenia câncer. Gente, e a oportunidade, né? Eu passei, a minha geração passou, não teve a oportunidade de fazer essa vacina. Então, ter uma vacina que previne câncer e tem uma baixa procura de pessoas para fazer a vacinação de algo que está comprovado, me chama a atenção. Então, são essas situações. Então, buscar sempre informação correta, né? Um profissional de saúde com relação quando o assunto é vacinação. Mas tem algumas que já são básicas, né? Na carteira de vacinação, desde o nascimento até aos primeiros anos de vida. Sadi, consegui achar a resposta da Yane e Jéssica. Mas o Eduardo Leite pode ser considerado reeleito? Sim, em nota após o resultado nas urnas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul salientou que, embora tenha renunciado ao mandato, Eduardo Leite é tecnicamente considerado governador reeleito. Reeleito. Está impedido de concorrer ao governo do Estado. Então ele não pode ser mais governador. Né? Por isso que ambições políticas a Brasília. Então ele ou vai para o Senado ou vai para presidente ou para vice. Aí ele está apto para disputar.
É exatamente nesse contexto. Eu pensei que contava como uma nova inserção dele na política, mas não, ele é considerado peça integrante do processo passado ainda, né? Então, a gente trazendo essa resposta. Quando tu fez a pergunta, eu fiquei na dúvida, não quis afirmar. Eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se consigo Ainda achar. bem que você encontrou Não, encontrei aqui a resposta tirou uma porque eu fiquei na dúvida em afirmar. Eu acho que ele moralmente não ia nem tentar concorrer, né? Mas em todo caso... Não faria sentido, né? Na verdade. Mas enfim, daí ele... agora por lei ele não pode, então, nem que queira. Que eu acho que eu não queria. Algum fato local? Sadi, fato local. Daiane, fato local. Jéssica, fato local que gostariam de abordar rapidamente essa reta final do Destacando, jornalismo? eu acho só, Felipe, que não tivemos a feira que estava marcada para ter esse final de semana, né? Ah, Devido do ao mau Sabor Gaúcho, tempo. verdade. Exatamente. A primeira que vai acontecer aqui no Metoque ficou para os dias 13 e 14 de setembro. 13 e 14 de setembro, se eu não estou enganada. Se é no final de semana. Deixa eu pegar aqui de setembro. Isso aí. 13 e 14. Isso aí. Antônio Sadi quer comentar algum fato local que gostaria de mencionar? Não, isso aí, Felipe. Eu acho que as coisas estão andando bem aqui na Metoque, né? Nós temos uma expectativa aí, falando em âmbito de governo municipal, de este segundo semestre iniciarem muitas obras. A obra ali do contorno da Expo Direto está andando. Está em vento em polpa. Quem passa por ali pode perceber que a obra realmente está andando. A parte mais... A 451 está em andamento, né? Também está em andamento. Ela não tem a mesma celeridade de antes, até porque as máquinas da mesma empresa estão ali no contorno. Nós também tivemos como novidade aí a inclusão, então, de uma usina de cimento, pela mesma empresa que está atuando aí na 451. Né? E, enfim, é o segundo semestre que está começando, efetivamente, nesse mês de agosto, aí que nós temos uma expectativa muito grande com relação ao que a administração do prefeito Maninho possa trazer também de novidades com relação à futura sede administrativa, né? A construção lá e primeiro a consolidação da área por parte do poder público, né? Que hoje ela está de alguma forma encaminhada, mas não está consolidada, ou seja, o passamento de papel ali. E isso é para ser confirmado logo aí adiante, e aí então as obras haverão de ter início lá nesse futuro ambiente que vai ter a prefeitura, vamos ter algumas secretarias, vamos ter também a Câmara de Vereadores, o ginásio, né? Enfim, vamos ter lá uma gama bastante expressiva de serviços públicos que a comunidade vai passar a receber. Jéssica Gomes, um fato que acho que chamou a atenção da Jéssica foi o lixo irregular, né, Jéssica? Exatamente, no bairro Santo Antônio, né, ali Felipe? na Teve Princesa vários Isabel. comentários também que isso já tinha sido recolhido e foi novamente colocado no mesmo local. Até roupa, né? Uma Roupas, coisa que me chamou a atenção. uniformes, junto com lixos, né? Teve papelão, teve coisas de casa, então realmente muito complicada essa situação que tem lá no bairro Santo Antônio e outros bairros, é claro, da cidade. Né? Resíduo, né? Material de construção, contrata uma empresa, está em obra, vai lá, faz a coleta do material. Podas, galhos, tem uma empresa que presta serviço também aqui no município. Contratado, o município paga. Cada bairro é uma semana durante o mês. Agora, quando tem madeira, roupa, enfim, lixo, resíduos diversos ou lixos diversos, aí não, né? Aí acaba se tornando um depósito de lixo em perímetro urbano, e isso é algo que a comunidade tem que buscar evitar e, se for possível, corrigir dentro do bom senso para que evite lixo. E evite também, depois da chuva, água parada, que evita dengue, evita mosquito, enfim, etc. Consequências. Dá para evitar tanta coisa, né, Felipe? Meu Deus do céu, dá para evitar muita coisa. Enfim, fechamos
Como diz o juiz, aos 50 minutos do segundo tempo, com acréscimos, Jéssica Gomes, considerações finais. Muito obrigado, Felipe, por mais um domingo, Sadi, também Dai, a Luísa, aos nossos ouvintes. A gente volta domingo que vem, um ótimo restinho de dia, começo de dia e uma ótima semana a todos. Daiane Gissen. Muito obrigada, Felipe, Jéssica, Sadi, a todos os nossos ouvintes. Domingo que vem estaremos aqui, mas claro, esperamos ver toda a nossa audiência ainda no próximo sábado, comemorando os 18 anos da Positiva FM 90.9, em uma grande festa, comemorada então a partir das 13h30 no município de Vitor Grefe. Um ótimo final de semana, até mais. Antônio Sadi. Valeu, Felipe, foi um prazer estar aqui mais uma vez no nosso Jornalismo em Pauta. Bom final de semana, bom restante de domingo e até a semana que vem. Luísa, muito obrigado pela atenção, pelo trabalho na parte operacional, técnica. Esse foi o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, no rádio e também pela página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Você também tem o link no Facebook para poder acessar o YouTube do Grupo Séries, certo? Muito obrigado a todos, aquele tchau tradicional para quem nos assistiu e até o próximo domingo com mais um Jornalismo em Pauta.